Boa tarde, galerinha. Aqui é o professor Lucas, mais uma semana de atividade, tá? Esse vídeo é para o roteiro que vai da semana 21 até a semana do dia 6 de agosto, tá bom? 21 de julho a 6 de agosto. É um roteiro grande, é um roteiro extenso, é um roteiro difícil, é um roteiro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, por isso que tem esse vídeo para ajudar. Essa semana, gente, diferente, a partir de agora, depois que as férias voltaram, a partir de agora para frente, a gente vai ter essa questão que é alguns alunos presencialmente e alguns alunos remotamente, tá? Professor, algum deles vai ser prejudicado ou favorecido? Não, jovens. O que vai acontecer? Eu vou dar uma aula na escola onde eu vou explicar o conteúdo e tirar dúvida, tá? E eu vou gravar um vídeo onde eu estou explicando o conteúdo. E quem tiver dúvida pode comentar aqui embaixo. Quem tiver dúvida pode me mandar o WhatsApp. Quem tiver dúvida pode ligar no horário de trabalho, óbvio, não vai me ligar na minha hora que eu estou tomando banho, que eu estou jantando, né? Que eu estou no banheiro. Aí não pode. Mas quando eu estiver no horário de trabalho, você me liga a qualquer horário. Se você quiser mandar o WhatsApp, gente, pode me mandar à noite, pode me mandar fim de semana, só que eu respondo, às vezes eu não estou com o celular na mão, eu respondo depois. Mas se você mandar na hora de trabalho, eu respondo ali na hora. Prometo para vocês que ninguém vai ficar mais de 24 horas me esperando para responder, tá? Agora, em relação a prejuízo de aprendizado, não vai ter, né? Agora, quem tem o vídeo vai estar podendo pausar quando quiser, né? Na aula não dá. Quer ir no banheiro, você vai perder o que eu estou explicando. Não corre o risco de você se contaminar, né? Também, não tem o trabalho de acordar cedo, nos menos 4 graus que está fazendo, né? Mas, enfim. Eu vou espelhar logo o nosso roteiro, porque não é muito fácil, tá? Esse roteiro está bem carregado de atividade. Eu acho que esse vai ser o roteiro mais difícil do ano, mas tudo bem, eu sei que vocês estão contra. Eu coloquei aqui, mas eu vou mandar lá no grupo também. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é... Eu tô oferecendo para vocês, vocês deviam se sentir muito honrados, um negócio que peraí, eu vou colocar aqui mesmo, vai. Pouca gente tem, que é acesso aos meus arquivos pessoais da minha nuvem, tá? Então, quando vocês pegarem esse link que eu coloquei e jogar aqui no Google, vocês vão entrar nesses slides sobre a Segunda Guerra, tá? Então, tem aqui, ó, os países que lutaram na guerra, né? Tem aqui a Guerra Civil na Espanha, tá? Tem aqui Blitzkrieg, tá bom? Tem aqui o que levou à mudança no rumo da guerra e aqui no final tem o vídeo que vocês vão precisar assistir, mas também eu deixei no canal o link do vídeo lá para vocês assistirem no meu canal, tá bom? Explicar rapidinho para vocês o que tem aqui nesse slide. Ó. Aqui tem as bandeiras dos 3 países que participaram da Segunda Guerra Mundial, né? A Itália, o líder era o Benito Mussolini, a capital era Roma, né? Ó, tem um trocadilho para lembrar tudo, Roberto, porque Roma é a capital da Itália, né? Berlim é a capital da Alemanha nazista, essa aqui é a bandeira da Alemanha nazista, tá? E Tóquio é a capital do Japão, que era o Império Japonês na época, que é uma bandeira diferente do que é hoje, né? Então, os dois juntava Roberto, Roma, Berlim e Tóquio, Roberto. Aí você lembrava quem eram os 3 países, era usado muito para a gente lembrar quem eram os 3 países que estavam lutando juntos aí na Segunda Guerra. Esse aqui é o que a gente chama de eixo, né? Que eram os 3 países ali, né? Da Tríplice Aliança. Bem, aí tem a Guerra Civil na Espanha, que aconteceu nesse período, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, né? Onde a monarquia cai, né? E aí tem uma frente popular que é comunista, que é apoiada pelos russos, pela União Soviética, que nessa época, 36, já era uma grande potência, e você tem o general Franco, que era um ditador de direita, né? Que nazi-fascista, que era apoiado pelo Hitler e pelo Mussolini, né? Então, você tem na Espanha uma simulação do que seria a guerra. A Inglaterra, a França, a Rússia, principalmente, eles mandaram para os comunistas, né, o que eles chamavam de Frente Popular Democrática, mandaram os navios e os tanques. O Hitler e o Mussolini, né, a Alemanha e a Itália, mandaram as suas tropas, os seus tanques, os seus armamentos,
E aí lá eles disputaram entre si. Então meio que deu para ver qual arma que era mais forte, qual tecnologia que estava mais avançada, né? O general Franco, que era apoiado ali pelo Hitler e pelo Mussolini, vence, né? Porque esse tanque alemão que vocês estão vendo aqui era uma coisa que ninguém conseguia ganhar. E depois de meio milhão de baixas, quem quiser assistir aquele filme, O Labirinto do Fauno, tem o general lá, que é o filho do Franco, ou o neto do Franco, eu não sei, que ele era um ditador, vocês vão ver ele lá no filme. E era isso aí, né? Aqui eu tenho um exemplo para vocês dos tanques, tá? Os tanques alemães. Blitzkrieg era o ataque relâmpago que eles faziam, eles invadiam de uma vez um país no meio da noite, quando os caras acordavam já era tarde demais, né? Tem o Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã também, que era muito poderosa, a Gestapo, que é a polícia secreta da Alemanha. Tem os Panzer, que era o nome dos tanques, ó, que eu falei para vocês, que ninguém conseguia ganhar. Olha quantos a Alemanha tinha. Porque a Alemanha era muito forte no período. A Alemanha passou muito tempo com amargura, porque quando a Primeira Guerra Mundial acabou, os franceses, sobretudo, eles humilharam muito a Alemanha. Eles destruíram o Império Austro-Húngaro, né? O Império Austro-Húngaro ficou totalmente destruído. O Império Otomano acabou também. Então, o fim da Primeira Guerra foi a destruição de muitos países. A Alemanha só sobreviveu por muito pouco, e mesmo assim ela trocou de nome, que era Império Germânico, virou Alemanha. Ela teve que pagar indenização, ela foi humilhada, assumiu toda a culpa, teve que devolver território que era dela, e ela teve que dar para a França. Enfim, eles ficaram alimentando essa raiva, essa humilhação, esse remorso, né? E aí a Alemanha se recuperou. Quando Hitler assume, a Alemanha se torna um país forte, grande de novo, poderoso. E na Segunda Guerra, durante um bom tempo, a Alemanha consegue o que ela quer, que é dominar toda a Europa. O problema da Alemanha é que ela nunca conseguiu invadir a Inglaterra. E aí, quando ela necessitou invadir a Rússia, os russos entraram na guerra e acabaram com a Alemanha. Né? Muita gente diz que é os Estados Unidos, mas quem acabou com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial foram os russos, tá? Né? E aí aqui tem a mudança, né? Em 44, Hitler tinha invadido toda a Europa, com exceção da Inglaterra. Ele já tinha conseguido o que ele queria, que era dominar todo o continente mais importante do mundo. Ele era dono da Itália, da Alemanha, da Áustria-Hungria, da Tchecoslováquia, da Polônia, da França. Ele tinha invadido a França. Os franceses tinham fugido da França. Quem estava lá estava sob domínio da Alemanha. Portugal, Espanha, era tudo aliado. Enfim, até que em 44 entra esses dois países que até então não estavam na guerra. Os Estados Unidos vai entrar na guerra do lado da Alemanha, ou contra a Alemanha, porque o Japão, que era aliado da Alemanha, atacou a base de Pearl Harbor lá no Havaí, né? E aí os Estados Unidos entram, porque foi atacado e a Alemanha está do lado do aliado dela, né? E a Rússia, ela tinha assinado um pacto de não agressão. Ela tinha combinado o seguinte: olha, a gente não quer guerra, então se você fizer guerra aí na Europa, problema seu, a gente, desde que você respeite a nossa fronteira, a gente vai respeitar a sua e ninguém ataca ninguém. E aí isso era a permissão que o Hitler precisava para poder atirar em todo mundo na Europa, saber que a Rússia, que era o grande país poderoso, não ia fazer nada contra ele. Só que, depois de anos e anos de guerra, o Hitler descobre que para manter a guerra, ele precisava de carvão, petróleo, né? Precisava de ferro. E ali na Europa já tinha acabado os recursos, né? As minas já tinham secado. Então, eles precisaram procurar novas minerações, novos territórios ricos desses elementos para poder extrair, para continuar fabricando tanque, para fabricar arma, fabricar pólvora. E aí eles precisaram, se sentiram forçados a invadir a Rússia. E o Hitler faz igual o Napoleão. Ele invade a Rússia no inverno, num frio de menos 20 graus. Os russos sabem viver nesse lugar, os alemães não sabiam. A Rússia destrói a Alemanha, invade a Polônia, que Hitler tinha invadido, invade a Tchecoslováquia, que o Hitler tinha invadido, invade Berlim, que era a capital, e são eles que derrubam, basicamente, o regime nazista, né, na Alemanha. Tanto que quando acabou a guerra, a Alemanha ficou dividida. Metade era da Rússia, metade era dividido entre os países capitalistas, Estados Unidos, França, Inglaterra, cada um tinha uma partinha. E a outra metade, que chamavam Alemanha socialista, era a metade da Rússia, tá?
E aqui tem o vídeo, né? Eu não vou mostrar o vídeo para vocês, depois vocês vão lá embaixo, mas ele mostra os países sendo dominados pela Alemanha. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que a Alemanha ela chega a dominar toda a Europa, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui já passou demais. Tudo isso aqui, ó, que está em vermelho, era domínio da Alemanha, tá? Vamos voltar lá para o roteiro, tá? Aí eu faço pergunta aqui, quem eram os textos, é óbvio, você viu lá, você vai conseguir responder as 3 primeiras questões, tá? Vamos ver o filme, tá? Que eu vou mandar o link também, vocês vão assistir um filme Responde muito fácil. Aqui só na 4 que eu peço para vocês fazerem uma pesquisa em folha separada sobre as armas nucleares, tá? Mas é uma pesquisa de 1 página, não precisa escrever muita coisa não, em manual. Falando o que são bombas nucleares, quando elas foram inventadas, quantas pessoas ela matou, tá bom? Aqui tem uma tarefa sobre o Holocausto, que vocês têm que ler esse texto e responder. Eu não vou ler ele aqui, porque é muito fácil. E aqui tem uma reflexão que eu quero propor para vocês agora. Quem estiver aqui prestando atenção, né, é interessante. A gente está falando sobre o Holocausto. O que foi o Holocausto? Foi uma prática judaica que acontecia. Eu vou compartilhar o vídeo de porque os judeus eram perseguidos, eu já postei, eu acho. Mas era uma prática que acontecia e era muito mais antiga do que o regime nazista. Antes do nazismo existir, já existia perseguição aos judeus. Os judeus são perseguidos, você olha na Bíblia, os judeus são perseguidos desde o ano 70 depois de Cristo, né? O Império Romano perseguiu os judeus porque eles mataram Jesus, por exemplo, né? E os nazistas usam as mesmas desculpas, porque os judeus mataram Jesus. Ou então o fato de que os judeus eram quase sempre muito endinheirados, né? E diante da crise que a Alemanha vivia, quando acabou a Primeira Guerra, todo mundo passando fome e os judeus cobrando juro, porque eles quase sempre eram donos de bancos e tal. É muito comum você ter esse estereótipo de que os judeus são banqueiros, né? E aí o que acontece? A perseguição, o confisco dos bens, a gente fala da perseguição de judeus, mas é o seguinte, esses judeus eles eram presos, enviados para os campos de concentrações e toda a casa deles, os bens deles, a loja que eles tinham, eles quase sempre tinham comércio, muitos judeus comerciantes, e era tudo apreendido e ia para o governo enriqueceu muito prendendo os judeus. E não era só porque eles eram os que mataram Jesus, não é por isso, era porque eles eram uma classe social endinheirada e a Alemanha estava numa crise. Encontrou um bode expiatório para jogar a culpa, né? E colou, o pessoal foi junto, e não eram só judeus que eram perseguidos no Holocausto, principalmente comunistas eram muito perseguidos no Holocausto. A Alemanha tinha um partido comunista que era relacionado com a União Soviética, que tinha tido a Revolução, e os comunistas eram muito perseguidos. Gays eram perseguidos, negros eram perseguidos, ciganos eram perseguidos, testemunhas de Jeová eram perseguidos, e também eram perseguidos. Tem mais um que eu esqueci. Os russos eram perseguidos também, porque muitos russos tinham fugido da Rússia quando teve a Revolução Russa, né? Quando os bolcheviques assumem o poder, os mencheviques precisam fugir da Rússia, né? E eles vão muito para a Alemanha, porque era o maior país, o país mais que tinha mais próximo ali da Rússia, tá bom? Só que eu coloquei, gente, uma outra foto aqui de garotos hoje na Serra Leoa, e notem como as fotos são semelhantes. Os judeus que eram perseguidos e mortos nos campos de concentração, às vezes morriam de fome. Nessa foto dos anos 40, é muito parecido com os cisnegros de Serra Leoa, dessa foto que foi tirada semana passada, né? Agora, a questão é o seguinte, se o problema é a gente combater ou a gente evitar, tentar aprender com o passado para evitar, né, que esse tipo de absurdo aconteça, né, que esse tipo de injustiça social aconteça, por que né, ainda acontece? Por que na África tem gente morrendo, passando fome, e as fotos são tão parecidas com as fotos de 1940, a gente está falando de, sei lá, 80 anos atrás? Por quê? É isso que eu quero que vocês digam. Por que ainda hoje coisas assim acontecem? Aí tem lá, por que os africanos sofrem hoje? Lembra do que eu falei para você da exploração, né? A África é um país pobre hoje porque ela foi muito explorada por esses países, inclusive pelos alemães. A África foi explorada pelos ingleses, pelos americanos, pelos portugueses, né?
pelos belgas, pelos holandeses. Muita gente explorou esse país e explora até hoje, né? E ainda hoje esse país é pobre por causa dessa exploração. E aí eu falei assim, ó, como que o Holocausto acabou? O Holocausto acabou quando os nazistas foram combatidos, né? E o regime nazista teve fim, o Holocausto acabou. Foi assim, né? A Alemanha perdeu a guerra, os nazistas perderam, o regime nazista teve fim e junto com ele o Holocausto. Agora, como que a gente acaba com a pobreza na África? Essa é uma boa pergunta. Pesquisem, gente. O que as pessoas inteligentes estão falando sobre a pobreza na África? Como resolvê-lo? Tá? E essa pesquisa aqui, gente, agora essa pesquisa é muito difícil de fazer, por isso que eu vou falar para vocês aqui, vou fazer junto com vocês. O vídeo está ficando muito longo, mas infelizmente esse roteiro é grande. Aqui eu coloquei 3 grupos paramilitares, tá? Você tem a Gestapo, que era um grupo paramilitar. Vou explicar para vocês o que é um grupo paramilitar. Um grupo paramilitar é um grupo que ele funciona paralelo à polícia verdadeira. Então, você tem a polícia verdadeira, que é um monte de homem com arma. O que acontece, gente? Quando a gente combinou de viver em sociedade, lá milhares de anos atrás, né, lá no Iluminismo, a gente combinou o seguinte, olha, eu abro mão da minha liberdade de fazer o que eu quero, o governo vai fazer leis que vão fazer eu me controlar, né? Eu não invadir o espaço do outro. Em troca de perder essa liberdade, eu vou ter a segurança do cara não vir aqui e matar, né? Então, porque eu não posso matar ninguém, ninguém pode vir me matar. E quem vai ser o cara que na hora da disputa vai ter a força de impedir, prender ou matar alguém? Quem é que tem esse monopólio da violência? Quem é que é dono da violência no mundo que a gente vive? É a polícia. Então, a gente confia todo o poder na mão da polícia, inclusive o poder da violência, porque a polícia pode perseguir, pode atirar, pode te bater, pode te encostar na parede, te prender e te deixar dentro de uma cela durante 20, 30, 50 anos. Então, quem que dá essa força para a polícia? É nós. A polícia é eles. Só que nessas sociedades, em sociedades que estão em crise, é muito comum surgirem grupos paramilitares, porque as pessoas param de acreditar na sociedade, elas param de acreditar na polícia, elas param de acreditar na segurança. Ou porque tem muita gente morrendo, ou porque elas sofrem traumas, ou porque realmente não está funcionando. E no Brasil a gente sabe que é assim, a polícia não funciona. Então o que acontece? A Gestapo vai surgir lá na Alemanha, e é um grupo que ele era financiado pelo Partido Nazista, e ele meio que tocava o terror, ele perseguia quem não gostava dos nazistas, ele prendia e matava, ele fazia, é como se fosse a polícia do partido, né? E tinha mais poder que a polícia. A SS é a mesma coisa, é um grupo paramilitar da Itália fascista, né? Eram ex-militares que tinham voltado da Primeira Guerra e militares ali da ativa, que estavam ali ligados com as ideias do Mussolini, que era o líder deles. A mesma coisa na Alemanha, na Gestapo, estavam ligados com o Hitler, que é a ideia de nazismo, de perseguição, de matança. E a gente tem no Brasil o grupo das milícias, que é um grupo armado, né? Que ele é um grupo paramilitar, é um grupo que tem força, é um grupo que mata pessoas, inclusive politicamente, matou a Marielle Franco algum ano passado, há mil e tantos dias atrás. Então é ano retrasado, né? E ele tem praticado basicamente a mesma coisa que esses grupos do regime nazista e fascista praticavam. Por exemplo, ele é financiado por partidos políticos, né? Vou colocar aqui partidos políticos. Se você pesquisar, você vai saber quem são esses partidos. Vou falar para você que o PSL é um deles. Aqui, quem era o partido? Era o partido fascista, tá? Quem era aqui? É o partido nazista. Pronto, tá? Como eles conseguem as armas? Tudo o governo, tudo por tráfico, tá bom? Tudo ilegalmente, tudo sem o consentimento do governo. Práticas comuns, perseguição, assassinato, como é que fala quando você se sente coagido? Coação, né? Coação social, enfim. Todos eles fazem essas mesmas coisas, todos são iguais.
estão ligados a quais partidos políticos? Aí você coloca aqui. Eu coloquei aqui já. E a vítimas por ano, eu tinha construído um quadro, mas vocês não precisam fazer, porque os números, eles erram muito, tá? Porque, por exemplo, nos anos 40, ninguém registrava essas mortes. As pessoas eram mortas, jogadas num rio e pronto. E a mesma coisa acontece hoje no Brasil. Um moleque na favela toma um tiro, é botado numa vala, ninguém nem registra a morte dele, tá? Só que hoje realmente tem mais registro do que tinha nos anos 40, porque tem a tecnologia, tem os servidores, o computador. Então ficaria desproporcional. Então não precisa fazer essa última da vítimas por ano, tá bom? E aí eu deixei um poema que ele é maravilhoso, gente. Esse poema aqui, ele é muito fofo, ele é sensacional, ele é de um russo chamado Bertolt Brecht. E ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso porque eu também não era um operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho o meu emprego, também não me importei. E agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importou comigo. Olha que poema legal, gente. O que a gente pode pensar nisso daqui? Né? Porque é o seguinte, a guerra, ele persegue grupos, né? Na verdade, hoje em dia ainda, pequenos grupos são perseguidos. Às vezes são os gays que são perseguidos. Se você olhar na sociedade, os gays são 1% da sociedade, mas eles são perseguidos. Às vezes, o perseguido é o negro, apesar do negro não ser minoria. Às vezes, quem é perseguido são os gordos, que também é uma minoria. Às vezes, quem está perseguido são as mulheres, que não são minoria, mas sabem que é ser perseguido. E quando você não é nenhum dos grupos perseguidos, quando você não é nem mulher, quando você não é nem gay, você tem a responsabilidade de defender essa minoria, porque essa minoria precisa existir, né, pela liberdade dela de existir. E aí, à medida que essas minorias pouco a pouco são excluídas, nada garante que a hora que chegar a sua vez, você também não vai ser minoria, não porque é pouco, mas porque todo mundo que tinha antes já não tem mais, né? Então, aqui a gente precisa desenvolver um espírito de cooperação. As pessoas dizem, deixa que eu cuido da minha vida e você cuida da sua. Não é assim, gente. Você não pode simplesmente viver a sua vida como se você fosse uma ilha, né? E não dependesse dos outros. Olha só, ninguém se importava com os judeus, por exemplo, ninguém se importava com os comunistas, e eles foram sendo mortos, milhares de milhões, né? Se você for pegar hoje no Brasil, 60 milhões, não é a maioria, 60 milhões é um quarto da população, né? Quer dizer, mas a gente vai deixar que 60 milhões sejam mortos por causa disso? Né? Como já morreu 500 mil agora na Covid, e quase sempre os que morrem são os mais pobres. E esses são a maioria, isso que é o pior. Porque a minoria no Brasil de verdade é quem é muito rico. Quem é muito rico é 1% da população. A maioria é pobre e está precisando de dinheiro. Mas tá bom. Eu quero que vocês reflitam sobre isso daqui. Tem muita coisa que dá para você concluir nesse poema que eu não estou falando aqui. Mas solidariedade, ter amor pelo seu próximo, ter empatia, saber que as pessoas sofrem, elas choram, tá bom? Elas sentem como vocês sentem. Essa é uma qualidade que nem todo mundo tem, e quem tem é muito especial. E como o mundo seria bom se todos tivessem, tá bom? Essa mensagem de paz, amor e esperança. Eu queria agradecer a vocês, tá bom? Muito obrigado aos alunos que me procuraram, porque precisavam fazer a recuperação, prontamente fizeram. Muito obrigado por estarem aí dividindo comigo essa dificuldade que é o ensino remoto. Queria mandar um beijo, um abraço para todo mundo. Que vocês se cuidem, lavem bem as mãos, cuidem do papai, da mamãe, do titio, da titia, do vovô, da vovó, tá bom? Bons estudos aí e até a semana que vem.